Olá a todos que estão nesta videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva. Nós estamos falando sobre programação orientada a objetos. Especificamente falaremos sobre interfaces. Quando falamos sobre interfaces em orientação a objeto, e neste caso utilizando a linguagem de programação Java, nós não estamos falando sobre interface gráfica, e sim sobre um dos recursos da orientação a objeto, que é a criação de interfaces, ao qual nos permite a aplicação do que nós chamamos de polimorfismo. Na aula anterior apresentei os conceitos sobre interface. Uma interface ela é uma classe totalmente abstrata. Uma interface não pode gerar objetos. Uma interface não pode ter construtores. Uma interface ela tem seus métodos como público e abstrato. Por isso que nós temos aqui nesse exemplo que eu criei o public abstract antes do retorno do método, que nesse caso ele é void e não retorna nada. Para exemplificar a criação de interface, eu criei um projeto chamado aplicação interface e depois criei um pacote chamado interfaces. Nem o nome do projeto, nem o nome do pacote precisam ser estes, e nem é necessário que eu tenha um pacote para criar uma interface. A fins de organização, eu criei um pacote chamado interfaces. Depois, para criar a interface que você está vendo, a qual deu o nome de iAluno, eu fiz o seguinte procedimento. No pacote, já que eu queria criar lá dentro do pacote diretamente, eu cliquei com o botão direito, escolhi a opção New e depois a opção Interface. Na janela que aparece em Name, eu digitei o nome da interface e aluno. Nesse caso, como eu já criei antes, ele está dizendo que o tipo e aluno, que é uma interface, já existe. Eu vou cancelar. Se você está fazendo pela primeira vez, clique em Finish para ele criar a interface. Depois, a fins de exemplo, eu criei um método chamado public abstract, que não tem retorno, e o nome dele é retorna valor. Nós precisamos ver algumas definições. Primeiro, uma interface não pode ter um construtor. Então, se eu tentar fazer um public e aluno, abre e fecha o parênteses, e mesmo assim, se eu colocar só o ponto e vírgula no final sem criar um corpo, ele está me dizendo que eu não posso fazer isso porque uma interface não pode ter construtores. E se eu tentar criar o corpo dele inteiro, com abre e fecha chaves, o erro persiste. Ele diz que uma interface não pode ter construtores. Então, provado que não podemos ter construtores em interface. Vou retirar. Todos os métodos criados em uma interface, a menos que sejam estáticos, eles são públicos e abstratos. Públicos e abstratos. O método abstrato ele carece de implementação de um corpo em uma classe concreta. Há umas aulas atrás eu falei sobre classes abstratas. Caso não tenham assistido, por favor, assistam a aula sobre classes abstratas. Nesse momento estamos falando sobre interface, que também é uma classe abstrata, só que é completamente abstrata.
O modificador public e abstract não necessitam estar declarados visivelmente. Se eu retirar os modificadores, você vai ver que não acontece erro algum. Por quê? Porque eles já são implicitamente públicos. Eles já são públicos e abstrato. Públicos e abstrato. Vou criar um método estático. Public static void retorna frase. Abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula. Veja, ele tem um modificador estático. Vou parar em cima do warning, ele está dizendo que eu preciso criar um corpo para esse método. Por quê? Porque eu quero que ele seja estático, e se ele é estático dentro de uma interface, ele precisa ter um corpo. Nós não podemos criar objetos de interface. E se eu quero ter um método estático dentro de uma interface, ele vai ter que ter um corpo. E dentro do corpo desse método estático, nós podemos criar o que nós quisermos. Obrigado a todos que assistiram essa videoaula até aqui. Até a próxima aula com a continuação do assunto interfaces.